Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 13. Então, essa semana nós acabamos a matéria da primeira prova, acabamos hoje, aliás. Nós vamos ver números índices. E quarta-feira eu vou fazer uma revisão geral. Revisão geral é responder perguntas. Bem agora que eu comecei a aula, apareceram 3 daqueles quero, vão ficar gritando. Deixa eu fechar a janela, ver se melhora aqui. Bom, então, como eu falei, então é isso. E aí, então, quarta-feira é revisão e sábado a prova. Então, como é que vai ser a prova? Bom, aí a questão da prova, vocês sabem, a prova vai ser online e vai ser no Aprender 3. E esses detalhes de como é que vocês acessam isso, quais horários, tudo, é importante vocês verem com a monitora, porque a prova não é organizada pelos professores, a prova é organizada pela monitoria e eles que vão saber. Então, mas é muito importante você ter certeza que você tem acesso, não deixar só para o dia, ver se você está com acesso, com a senha, sabe fazer o login, essas coisas todas. Alguém tem alguma pergunta sobre a prova? Eu não vou poder responder essas coisas de logística, mas qualquer outra coisa eu saberia responder. Então é isso. Então, bom. Então vamos continuar. Eu vou só fazer uma breve revisão do final de contas nacionais e daí ver essa parte de preços índices, que é uma parte bastante importante para a sua vida em geral, essa coisa de entender, comparar preços reais e preços nominais. É isso que eu vou rever nessa parte do PIB, que a gente viu no final da aula passada, comparar PIB real e PIB nominal. Mas talvez bom para vocês tem uma parte de preços índices que foi tirada da prova. Quando eu chegar lá, era uma parte que era meio esotérica, e esse semestre a gente resolveu tirar da disciplina. Continua nos slides, mas não vai aparecer na prova. Deixa eu compartilhar aqui. Então tá, eu vou rever isso aqui, a gente viu na aula passada, mas essa parte eu achei importante, e ela já na verdade, o tema, quando você está comparando o nominal com o real, é o tema de preços índices. Então, como a gente viu várias formas de calcular o PIB, várias óticas diferentes, o que entra no PIB, o que o PIB está medindo, e a variação do PIB em um ano é uma das estatísticas mais importantes que a gente usa no dia a dia para saber como é que está indo a economia, como é que o nível de atividade econômica. E por isso mesmo é muito comum a gente querer comparar, dizer que o PIB cresceu, o PIB desse ano está maior do que no ano passado, o PIB da agricultura está maior do que o PIB da indústria, esse tipo de coisa. Então, mas se você ver, se pegar 2 anos o crescimento em 2 países diferentes, quer fazer qualquer comparação, você corre o risco você não sabe, você olhando assim, vê que o PIB cresceu, mas você não sabe se ele cresceu porque de fato foi produzido mais riqueza ou se os preços aumentaram, foi por inflação. Sempre toda economia tem geralmente alguma quantidade de inflação,
Então, você pode dizer, poxa, o PIB está mais alto, mas está mais alto por causa da inflação. Então, a gente quer um método para lidar com isso. E é isso que a gente viu no final da aula passada. Então, quando a gente fala PIB nominal, é simplesmente o PIB, você pega tudo que foi produzido de riqueza no país e calcula o valor usando os preços que, de fato, aconteceram ali. Nominal, é o preço que está lá de fato. E aí, se você fizer isso com PIB em 2 pontos do tempo, como eu falei, você não sabe se os preços subiram, então você vai estar achando que o PIB está maior, mas na verdade foi produzida, suponha que foi produzida exatamente a mesma coisa em 2 anos diferentes. Então, a mesma riqueza foi gerada, só que os preços subiram, então você está achando que o PIB aumentou, e na verdade é o mesmo PIB, porque é a mesma riqueza que foi gerada. Então, o que a gente faz? A gente calcula o PIB real. Então, o PIB real, né? Isso é tão importante que a nossa moeda até chama o real, né? E em outros pontos do tempo já tinha esse real, que é o valor real dele, descontado a variação da inflação. Então, para achar o PIB real, a gente é sempre relativo. A gente vai calcular o PIB, pega todos os PIBs nominais que a gente quer comparar e vamos transformar eles em PIBs reais. A gente vai transformar usando os preços comparáveis. A gente escolhe um ano para ser o ano base, a gente pode escolher qualquer ano, diz, ó, esse vai ser o ano base, 2000 vai ser o ano base, 2010 vai ser o ano base, e vamos usar os preços do ano base. A gente pega a riqueza gerada nos outros anos e recalcula ela, não com os preços daqueles anos, mas com os preços de 2010. E fazendo isso, depois a gente pode comparar, então, como a gente está usando os mesmos preços, então a gente vai ter o PIB real para preços do ano base 2010. Então, quando fala preço real, está sempre implícito que tem um ano base. E aí seria interessante sempre se dizer aí, preços reais de tal ano. E aí a gente fez esse exercício bem simplificado, mas temos 3 anos aqui, e foi produzido 2 bens, nesse caso, esses exemplos de economia a gente põe qualquer coisa assim, então, nesse caso, batata frita e refrigerante, a gente tem os preços, nós calculamos o PIB nominal, simplesmente preço vezes quantidade dos bens, soma todo o valores produzidos. E esse exemplo foi interessante, que ele foi feito de propósito para ser contraintuitivo, que parecia, quando você olha os preços nominais, parecia que aqui o PIB continuou igual e caiu. Mas quando você calcula o preço real, nesse caso nós usamos os valores de 2007. Então, repara, aqui que está a diferença. O 5 e o 2,5, que são os preços aqui de 2008, não foram usados, em vez foi usado o 4 e o 2. E a mesma coisa que em 2009, usamos os preços 4 e 2, em vez de usar os preços 5,5 e 1,2. E aí, quando o PIB real, que é comparável, então aqui não se pode comparar. O PIB nominal não é comparável, porque a gente não sabe se é inflação ou se é realmente variação da riqueza. Mas aqui é comparável. E a gente achava que tinha ficado igual, mas na verdade caiu de 2007 para 2008. A gente achou que caiu de 2008 para 2009, mas na verdade aumentou. Os números foram realmente, de fato, armados para ser assim. Então, tá. E aí, então, vamos partir disso para preços índices, que é bem isso, é bem a mesma coisa, só que agora a gente quer fazer, vamos ver umas cestas específicas de bens. A gente vai calcular índices diferentes de inflação que podem ser usados para calcular variação de preços ao longo do tempo. Então, toda vez que você vê mudanças de preços, essa mudança de preço pode ser que a mudança seja
fundamental, ou que nem a gente fala assim, é oferta e demanda. Alguma coisa mudou em oferta e demanda, como a gente viu, deslocou as curvas de oferta e demanda, porque teve alguma mudança. Teve uma mudança tecnológica, uma mudança de preferências, uma mudança na renda, teve algum choque na economia que mudou a oferta e demanda. Então, isso afeta, por exemplo, a quantidade o preço das maçãs, os preços das viagens de ônibus, os preços de cortes de cabelo, o preço de ingresso de cinema, mas também pode haver inflação. Inflação, todos os preços estão subindo, né? Então os preços vão sendo reajustados, mesmo que a oferta e demanda não mudou, o preço está sendo reajustado, está sendo não ao mesmo tempo todos os preços, mas eventualmente todos os preços vão ser reajustados pela inflação. Então os preços estão mudando por dois motivos diferentes e você não sabe quais são. Então a gente vai ter que ter um método justamente para expurgar a inflação, expurgar essa mudança por causa da inflação, que não é uma mudança real, é só uma mudança nominal, para a gente poder saber qual é a mudança real. Então, ali está escrito assim, alterações gerais de preços podem ter importantes consequências e, portanto, precisamos saber como medi-las. Esse que é o tópico aqui, como é que a gente mede variações de preço, sabendo tirar o efeito da inflação. Então, para fazer isso, nós vamos precisar de índices de preço. Então, o que é um índice de preço? Índice de preço é uma variável estatística que a gente constrói, uma entidade estatística constrói, o IBGE faz, a FGV faz, a FIPE faz um índice de preço de automóveis. Você já deve ter usado várias vezes índices de preço, você vai usar na sua vida índices de preço. Eu vou mostrar vários aqui. Então, é um indicador da variação média de um conjunto de preços entre um período tomado como ano base e outro período. O mês base, o dia base, né? O período base. Então, e repara que é um conjunto de preços, não é todos os preços. A gente vai ver que tem índices específicos para coisas diferentes. Tem um índice da construção civil, que é usado para reajustar preços de qualquer atividade econômica que tenha a ver com construção civil. Contratar mão de obra, cimento, máquinas, equipamentos, impostos sobre construção civil, esse tipo de coisa. Então, o que entra lá são bens, eles pegam, como é que eles calculam? Eles pegam bens tipicamente usados na construção civil. Construção civil quer dizer construção de casas, apartamentos, esse tipo de coisa. A gente geralmente... Bom, vamos ver. Veja esse exemplo aqui, o INPC. INPC é um índice muito usado, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Quando fala preços ao consumidor, são os índices mais comuns que tem. Que são os preços que o consumidor usa. Qual consumidor? A gente já vai ver, a gente tem que definir, mas geralmente se define assim como o consumidor tipo, uma família típica que ganha de 0 a 40 salários mínimos. Acho que o IPCA, que é o índice principal do IBGE, é o índice mais usado pelo governo, é isso. Depois vai aparecer aí. Então, o que uma família típica de 0 a 40 salários mínimos, uma família de 4 pessoas, digamos, consome em um mês? Aí vai ser assim, 30% vai ser alimentação, mais ou menos, eu estou inventando os números, uma certa porcentagem vai ser alimentação, uma certa porcentagem moradia, outra porcentagem de transporte, saúde, educação, um gasto com educação, entretenimento, esse tipo de coisa. E aí você pergunta, mas como é que a gente sabe? Cada família consome coisas diferentes. A gente vai ver que o governo faz uma pesquisa, do governo chama POF. Eu já estou me adiantando aqui, então, vamos ver. Então, o governo faz essa pesquisa e tem na média aqui que uma família de 0 a 40 salários mínimos consome. Aí eles vão para os supermercados, vão para as lojas, vão para as feiras, vão online e vê, tem uma lista, deve ter assim, uma lista de 400 produtos diferentes, açúcar, farinha, feijão, passagem de ônibus, ida ao cinema, viagem de avião, todas elas
ponderadas com pesos diferentes, e aí o governo vai lá e calcula, ó, em janeiro o preço era esse do quilo de feijão, em fevereiro o quilo do feijão é outro preço. E faz isso para todos, e daí tem uma fórmula para ver o aumento, e o aumento médio, e finalmente tem um número final, que vai dizer, ó, tá aqui o IPCA. Vamos ver um exemplo. Suponha esse aqui o exemplo. Acho que esses números são até verdadeiros. A gente geralmente escolhe um ano base como sendo 100. A gente chama ele de 100, o ano base, e aí se a inflação aumentar 10% de 93 para 94, o índice em 94 vai ser 110, né? Que é 10% em cima do 100. Só que, na verdade, não é anual, geralmente é mensal. Esse exemplo aqui é mensal. Então, o INPC e o ano base, o mês base vai ser, vamos dizer que é dezembro de 93, vamos chamar isso de 100. E aí eles mediram aqui, olha esse exemplo aqui, de 93 para 2009, são quantos anos? São 7 mais 9, são 16 anos, tá certo, né? 16 anos. Então, 16 anos depois, esse 100 virou 3.003,43. Só no efeito da inflação. Aliás, janeiro está aqui, 2.994. E um mês depois, esse aqui é janeiro de 2009, esse aqui é fevereiro de 2009. Um mês depois, teve um pouquinho mais de inflação e levou a inflação para 3.000. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos calcular a inflação. Nesse caso aqui. Vamos calcular. Como é que calcula a inflação? É simples. A beleza do índice, que o índice torna muito simples. A gente quer simplesmente a variação percentual. A variação percentual da inflação entre um período e o outro. E vocês sabem calcular a variação percentual. Você pega o valor final, tem dois valores do índice, né? Dois valores do índice. Então, você pega o valor final, que é o T mais 1, pega o índice no valor final, menos o índice no valor inicial. Então, você sabe, esse numerador está dizendo quanto que aumentou o índice no período, mas a gente quer em termos percentuais, então vamos dividir pelo valor no período inicial. Então, e aí multiplica por 100 para ficar em percentagem. Então, é muito fácil. Vamos calcular aqui. De janeiro de 2009 para fevereiro de 2009, qual foi a inflação medida pelo INPC? Então, vamos pegar o valor, o índice no valor no mês final, T mais 1, é 3.003, aqui. O índice no valor inicial, desse período que nós estamos considerando, 2.994, subtrai e divide pelo valor inicial para ter em termos percentuais, multiplica por 100. Se fizer esse cálculo aqui, a inflação de 2009 de janeiro a fevereiro de 2009 foi menos de 1%. E faz sentido, né? Porque, tipicamente, desde o Plano Real até ano passado, a inflação estava sempre abaixo de 10. O ideal da inflação, a meta do Banco Central para a inflação é 4,5 no ano. 4,5 no ano. Então, mensalmente, a inflação mensal geralmente é menor do que 1%, às vezes, geralmente menor do que 0,5% nesse período aqui. Então, faz sentido isso aqui. A inflação em um mês foi 0,31%. É assim que calcula. Vamos fazer outro exemplo com esses mesmos dados aqui. Vamos calcular a inflação lá de 93 até fevereiro de 2009. Então, são 16 anos de inflação. E imagine, cada ano a inflação está entre 5 e 10, mais ou menos. E lembra que é exponencial, a inflação sobre inflação, os juros compostos. Então, vamos fazer o cálculo. Então, a gente quer dezembro de 93 a fevereiro de 2009, pega o valor final do índice, que é 3.003, menos o valor inicial, dezembro de 93, que é 100, é o ano base, né? Então,
e divide por 100. Então, faz esse cálculo aqui, 3.003 menos 100, dividido por 100, e aí multiplica por 100 para ficar em termos percentuais. A inflação lá de fevereiro 2000, lá de dezembro de 93 a fevereiro de 2009, deu 2.903% de inflação em 16 anos. Faz sentido, né? A minha máquina está dizendo aqui que minha internet está instável. Se estiver cortando, me avise que eu tento mudar o canal. Então tá, vamos pegar outro exemplo aqui. Aqui está um índice. Não está dito qual é o índice, mas está dito aqui que a base, o mês base é setembro de 2015. Então aqui outubro, setembro de 2015. Esse é o ano base. Então todos os outros são, né, se tiver acima de 100, e depois é porque aumentou, mas foi que a inflação caiu, depois a inflação aumentou, caiu. E se a gente quiser saber, calcular qual foi a inflação de setembro para outubro, de setembro para janeiro ou qualquer outra, é só usar aquela fórmula. Só calcular a variação percentual entre os dois pontos que você escolher. Isso não precisa usar o ano base, pode usar qualquer ano. Você quer saber quanto foi a inflação de janeiro de 2016 para julho de 2006, calcula a variação percentual, que 96,7 divididos por 93,3, desculpe, 96,7 menos 93,3 sobre 93,3 vezes 100 vai dar essa inflação, ela vai ser positiva, né? E vai ter crescido. E uma inflação pode ser negativa, é uma deflação. Então, acho que temos exemplos aqui. Vamos ver exemplo aqui. Vamos calcular a inflação usando esse índice, a inflação de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. Então, agosto, isso aqui é outubro, setembro, agosto, então agosto é esse aqui, é o primeira barra aqui. E fevereiro de 2016, janeiro está aqui, é o menor. É, do maior para o menor. Vamos ver a maior queda aqui que tem nesse período aqui. Então, simplesmente pega o valor final, 92,9, menos o valor inicial, subtrai, essa é a variação do índice nesse período, mas vamos ver em termos percentuais, então divide pelo valor inicial e multiplica por 100. E se fizer esse cálculo, o valor deu menos 7,56. Então, essa foi a queda da inflação nesse período aqui, de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. Negativa porque foi inflação, né? Os preços caíram. Isso acontece de vez em quando, é menos comum, mas acontece. Tá. E aí você poderia fazer o cálculo para qualquer outro período aí que quisesse. Então, assim que usa índice, quando que você usaria esse índice? Por exemplo, se eu empresto para você 100 reais, eu empresto para você 100 reais em um mês desses aqui, e eu falo para você, você é meu amigo, eu vou emprestar para você sem juros, mas eu também não quero levar prejuízo, então você me dá, só me dá os 100 reais e a inflação, me dá 100 reais em termos reais no mês que você me devolver. Então, para a gente calcular isso, a gente usaria o índice. Pega o período quando eu dei o dinheiro para você, o índice no mês que eu dei o dinheiro para você, o índice no mês quando você me devolveu, e calcula a variação da inflação, e possivelmente você vai até me dar menos do que se teve deflação, você não vai nem ter que me dar os 100 reais. Você vai me dar menos do que 100 reais, porque como teve uma deflação, os preços caíram, você vai me dar o valor que eu vou poder comprar os mesmos bens que eu comprava naquele outro mês. Então, esse é um uso, qualquer outro uso. Eu faço um contrato com você e eu tenho que pagar um aluguel e a gente diz assim, mas vamos reajustar o aluguel pela inflação.
eu quero receber, eu vou alugar para você esse apartamento por R$ 2.000, mas vamos fazer um acordo aqui que você vai me pagar R$ 2.000 de hoje, né, o equivalente a R$ 2.000 hoje, mas reajustando pela inflação. Então, o jeito de fazer seria cada mês calcular a variação da inflação e multiplica lá os R$ 2.000 por aquilo. E se houve inflação, você vai pagar mais do que R$ 2.000. Se houve menos, você vai pagar menos, mas em termos reais, você vai estar sempre pagando R$ 2.000 nos preços do ano base, do mês base. Ano base. Então, tá, eu já vou mostrar um outro exemplo disso, vou mostrar eu dei uma olhada, tem vários calculadores disso na internet, porque a dificuldade de fazer isso é que se diz assim, vamos usar o INPC ou IPCA, vamos usar o IGP da FGV, vamos usar o índice da FIPE, tem um monte de índices. Você pode criar o seu próprio índice e botar no mercado assim. O ideal é que a maioria das pessoas na economia use o mesmo, então é muito comum usar os índices do governo, né? Como eu falei em outra aula, o IBGE tem uma boa reputação, então o mercado confia no índice do IBGE. Você poderia ficar com medo que o governo está manipulando, né? A inflação é uma coisa que tem um componente político, governos não gostam de admitir que, sob a tutela deles, o país está tendo inflação. Vários governos tentam interferir com isso. A Argentina já tentou interferir, mudou o cálculo do índice no meio do jogo, né? Isso é meio que mudar as regras no meio do jogo. Existe a suspeita que países ditatoriais, como a China, Rússia, manipulem, né, mintam com os índices deles também, mas o IBGE tem uma boa reputação, então é comum usar. Vou fazer um contrato com você, qual índice vamos usar? Vamos usar o índice do IPCA, do IBGE, o INPC. Ou também é comum, às vezes, usar um índice que não é do governo, como o índice da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ela tem vários índices de GPM, é muito usado, inclusive, às vezes, o governo usa, por exemplo, reajuste de preço de luz e telefonia, é muito comum, o governo, de fato, usa, e usou já há algum tempo, o IGP da FGV. Por que ele usa, em vez de usar o dele? Parece esquisito, né? Porque o governo usa. Às vezes, assim olha, ele fala assim, só para o mercado ficar mais tranquilo ainda, de que eu não vou manipular, de que não vai ter, eu não vou tentar mentir, segurar a inflação mexendo no índice, eu vou usar o índice da FGV, porque o índice da FGV é privado, é a FGV que calcula, o governo não pode chegar lá e dizer, não, FGV, você tem que calcular diferente o índice. Não, porque o índice é da FGV. Então, tá. Então, vamos ver primeiro os índices mais comuns. Eu vou mencionar vários índices diferentes, mas os índices de preço ao consumidor. Os índices calculados para tentar pegar a inflação que afeta a população geral. A população consumidora, que é quase todo mundo, né? Então, o nome disso é índice de preço ao consumidor, ou às vezes índice de custo de vida. E aquilo que eu já falei, eu já adiantei antes, né? Para calcular, a gente tem que determinar uma cesta de bens. A gente poderia, em dois extremos, fazer o seguinte: a gente poderia ter um índice só de um produto. Então, a gente diz assim, índice de contrafilé. Quanto que foi a inflação do contrafilé? E aí, o jeito, se é um índice de uma cesta de um bem só, você iria medir em várias lojas, em várias cidades, em vários lugares diferentes, em um ponto do tempo, você mede qual que é o preço de 1 quilo de contrafilé, da mesma qualidade, e daí você pega uma média. E daí, mês que vem, você mede de novo, e no próximo mês mede de novo, aí você vai saber quanto que subiu o preço médio, né, do contrafilé. Esse é um extremo, uma cesta de um bem só. Ou você poderia pegar uma cesta que todos os bens da economia, tudo que foi criado, produzido na economia, isso inclui todos. A gente viu isso na aula passada, a gente chama isso de PIB. O PIB é isso, o PIB é uma cesta com toda a riqueza que foi criada durante um ano, durante um mês no país.
Só que, na prática, os índices que interessam não são nem nenhum desses extremos. Não é um bem só e também não é todos os bens. É uma cesta que reflete aquilo que o nosso interesse. Então, como eu falei, pode ser uma cesta, pode ser bens de construção civil, ou preços para a indústria, preços do atacado, do varejo. Índices de preço ao consumidor, pega-se a cesta típica de uma família, aqui esse típico entre aspas ali, é porque eu botei isso aqui, ó. O INPC, os dois são do IBGE, é uma família de umas 4 pessoas que recebe salário mínimo de 1 a 6 salários mínimos. Então, essa é uma família relativamente pobre, né? 4 pessoas vivendo com 6 salários mínimos. Então, isso é uma parcela, mas é uma parcela grande do Brasil, da população brasileira, né? O Brasil é um país de renda média, mas tem bastante gente nessa faixa aqui de renda. E tem um outro índice do governo que é mais amplo, então o A é amplo, ele inclui famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, aqui já inclui bem mais gente, 90% das famílias brasileiras estão aqui. Então, é a inflação sentida pela grande maioria da população brasileira. Claro que alguém com uma renda muito maior do que isso consome muitos desses bens eles consomem também, mas vão consumir outros bens que quem ganha de 1 a 40 salários mínimos não consome. Então, a inflação de alguém muito mais rico vai ser diferente, não vai ser bem medida pelo IPCA. Mas a ideia do IPCA é ser geral, né? Então, e esse é o índice usado para a grande maioria dos contratos no Brasil. Bom, aí você tem que ponderar essa cesta de bens, ela tem arroz, feijão, carne, macarrão, alimentos, mas tem também escola, tem idas ao médico, viagens e até entretenimento, idas ao cinema, idas a espetáculos, jogos de futebol, essas coisas todas. Mas aí você tem que ponderar e dizer assim, olha, uma família típica que ganha de 1 a 40 salários mínimos ela gasta 2% da renda dela em arroz, 1% em feijão, 0,5% em macarrão, em educação ela gasta... Eu estou inventando os números porque eu não sei. Eu podia até pegar... É fácil achar isso na internet, IBGE, POF, ponderação, e tem uma tabela lá e vai dizer a ponderação que eles usam. E aí você pergunta, mas espera aí, de onde vem essa ponderação? Como é que a gente sabe? E não é cada pessoa diferente? Tem uma família que é vegetariana, não come carne, e vai comer mais batata. É claro, aí como é que você trabalha? Vai de uma média, né? Você pega uma média, família típica, por isso que tem o típico lá, entre aspas. Então, e como é que o IBGE sabe? Bom, ele faz uma pesquisa, essa POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, que na prática é um monte de gente em várias cidades diferentes que bate na sua porta e pergunta, você pode responder a POF? E eles nunca apareceram na minha casa, mas imagino que deve levar um bom tempo, né? Você tem que sentar lá com eles, vão perguntar quanto que você consome de arroz, quantas pessoas tem na sua família, quanto que você consome de arroz, quanto que você consome de carne, quanto que consome... Eu nem saberia responder isso tudo direito, mas imagino que eles têm como fazer isso. E eu acredito que hoje em dia, e a POF, então, como é difícil de fazer a POF não era feita todo ano. Você fazia uma POF e aí você presume que o consumo de um ano é mais ou menos as porcentagens da renda, né? É mais ou menos iguais. Se o brasileiro consumia 3% da sua renda em arroz em um ano, no outro ano também vai ser 3%. Mas no longo prazo, no médio prazo, assim, 10 anos, os hábitos mudam, os hábitos da população mudam. Coisas que se consumia antes, deixa-se de consumir tanto, de repente porque muda as preferências, ou às vezes porque a renda subiu, o país vai ficando mais rico, as pessoas vão mudando os seus hábitos de consumo, surgem produtos novos, surgem hábitos novos. Então, eles faziam a POF assim, a cada 5 anos,
Eu não tenho certeza, mas acho que agora, com as coisas digitais, ficou mais fácil fazer. Eles podem fazer online, né? E tem muito mais recursos. E eu acho que agora eles podem atualizar cada ano. Não tenho certeza se é cada ano, mas eles atualizam mais frequentemente. Então, eu botei aqui. Isso aqui é meio velho, 2014. Eu só pus lá no Google, POF. E aqui o IBGE dizendo, é uma matéria da Folha de São Paulo, dizendo ó, o IBGE vai mudar a pesquisa de orçamento familiar. Deixa eu ver se vai dizer por que aqui. Aqui, para pegar tendências de consumo, como a troca do arroz e feijão por refeições fora de casa. Então, daquelas mudanças de médio prazo que eu falei. A vida está mudando, então as pessoas passaram a comer mais fora de casa, então isso é um item diferente do orçamento, né? A refeição fora de casa é diferente. Se você está aumentando aquilo ali, provavelmente está comendo menos arroz e feijão em casa. Com pandemia, talvez muitos hábitos mudaram, por exemplo, muita gente ficou em casa, trabalhando em casa, então está gastando menos com gasolina, menos com transporte. Então a POF teria que refletir aquilo ali. Então, tá, vamos ver vários outros índices, mas só para recapitular, então, como é que o governo calcula, como é que o FGV calcula, como é que qualquer um calcula os índices, você tem que definir quais bens entram na cesta, e aí, a cada mês, ou a cada período de tempo, você tem que ir lá no mundo real e aferir, e anotar quanto que foi a variação de preço. Você tem que ter uma ponderação para saber quais produtos são mais importantes na cesta e nos outros, e no final você calcula, é só variação percentual, então é relativamente fácil fazer esse cálculo, mas é uma média final para a cesta como um todo. A cesta, o INPC aumentou 1%, aumentou 2%, caiu 0,5%. Outros índices, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, calcula o IGP, esse é muito comum também, bastante usado. Provavelmente, se você fizer um negócio privado aí, o aluguel de um apartamento, ou alguém contrata um serviço seu, você vai usar, é muito comum usar o IGP. A FIPE, que é da Universidade de São Paulo, tem vários, eles têm um índice muito usado, talvez já tenha usado, que é índice de carros usados. Como é que varia o preço? Por exemplo, você tem sei lá, um Hyundai, um Tucson Hyundai, e você comprou em 2015, mas como é que variou o preço? Né? Ele está envelhecendo, aquele carro está envelhecendo, então a FIP já leva isso em conta, mas ela leva em conta também que a inflação mudou nesse período. De novo aqui falou que minha internet está instável, por isso deixa eu parar um pouquinho, deixar ela alcançar aqui. Vamos ver. E se você, aonde que você acha esses índices? Está tudo online. Antigamente você tinha que ir nos jornais achar, mas é muito fácil. A FIPE está aqui. FIPE é do Departamento de Economia da FEA, né, de São Paulo. Então eles fazem um monte de índices. Eu botei aqui só para você ver, tem o IPAC, o IPC, o IPOP, índice de preços regionais, isso é outra coisa. Às vezes pode ser o preço no Nordeste está subindo mais rápido do que o preço no Norte. Pode ter razões econômicas, está acontecendo isso. Eu nem sei o que são todos esses índices, mas o que é o FIPZAP? Você teria que olhar lá o que é exatamente. Eu estou vendo aqui. Aqui é preço de... Não consigo ver que está pequeno. De imóveis anunciados. Então, dependendo de qual que é a transação que você está fazendo, você vai... Claro que você vai acordar, geralmente são contratos que duas partes estão fazendo, de pagar em diferentes pontos no tempo, então eles querem acordar algum índice, alguma forma de reajustar os preços para levar em conta a inflação. Claro, você também vai querer levar em conta
juros. Mas juros assim, se eu emprestei dinheiro para você, eu quero ser remunerado por esse empréstimo. Estou correndo um risco, eu podia estar usando esse dinheiro para consumir hoje, vou ter que deferir meu consumo, então eu quero ser remunerado. Então, juros, eu vou acordar com você um pagamento de juros, mas eu também quero acordar com você um reajuste da inflação, o índice da inflação. Aqui está a página da FGV, eles têm um departamento lá, o Instituto Brasileiro de Economia, e olha só quantos índices existem. Eles têm o IGP, o IPA, o IPC, o IPCS, né, o Índice Nacional do Custos da Construção, eu acho, que é ICC, INCC, inclusive aqui eles divulgam, eles dizem assim, quando que eles divulgam, né? O IGP, o IGP e o IGPM, que são dos mais, o IGP é de 11 do mês, dia 11 até o dia 10. Ele pega todas as variações de preços nesse período. Aí eles anunciam, provavelmente no próximo dia, no dia 11, anunciam qual foi a inflação de acordo com o IGP. E assim por diante, cada um tem um período de divulgação específico. Outros índices, índice de preço por atacado, né, mede variação de preço de matéria-prima. Então, ali, o consumidor não usaria esse índice, mas se é uma indústria vendendo produtos para outra indústria, talvez queira usar esse índice aí. Índice Nacional de Preço de Construção Civil, que eu mencionei agora há pouco. Se você vai comprar um apartamento na planta, que é uma coisa muito comum, então você compra da construtora, a construtora diz assim, você vai ter que me dar R$5.000 por mês durante, sei lá, 6 anos, durante 120 meses, alguma coisa assim. E vai me dar 5.000, mas vamos sempre reajustar, que é os 5.000 em termos reais. E aí diz, tá bom, mas eu vou ajustar pelo qual índice? O índice de preço ao consumidor? Aí vão dizer, não, porque como a gente está, o nosso custo aqui é de cimento, material elétrico, mão de obra especializada em construção, transporte de betoneira, essas coisas, então vamos usar um índice específico a isso. Aí faz sentido fazer isso. Tá, essa aqui é a parte que eu mencionei que não, isso aqui não, a gente tirou isso aqui da disciplina. Tem 2 cálculos, e eles tem os nomes, assim, meio que são os nomes dos estatísticos que inventaram isso décadas atrás. Era o critério de Las Payes, critério de Page. Então, esse aqui não vai entrar mais. Então, eu não vou nem dar isso aqui, porque acho que não tem sentido. Deixa eu só ver. Tá. Você vê que envolvia um cálculo. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou só mostrar como é que calcula pelo critério Las Payes, que é o critério mais comum, é o critério que se usaria quase sempre, porque só para ter um exemplo de calcular, se a gente fosse agência estatística, como é que a agência estatística calcula um índice? E eu não vou entrar daí, normalmente eu ia dizer, mas tem um outro jeito de calcular e ver as vantagens de um jeito e vantagens de outro. Eu vou simplesmente mostrar o cálculo aqui. Então, vamos ver esse exercício aqui. Temos 2 pontos no tempo, 2008 e 2009, podia ter vários outros. O exemplo é para ser bem simplificado. E a gente quer calcular um índice e a gente determinou que esse nosso índice, o interesse, são esses 3 bens aqui. Então, seria o índice da lanchonete, índice do lanche. Então, a gente resolveu, vamos botar refrigerante, sanduíche e batata frita. Então, a gente manda a nossa equipe para a rua e eles calculam, e eles vão lá e perguntam, em 2008, qual que era o preço do refrigerante, qual que era o preço do sanduíche, qual que era o preço da batata e qual foi a quantidade consumida, 7 milhões de unidades, 6 milhões, 2 milhões, etc. Então, a gente tem esses dados aqui e a gente faz a mesma coisa no ano seguinte. Então, vê o que aconteceu com o preço. O refrigerante ficou mais caro,
O sanduíche ficou mais barato e a batata frita não mudou de preço. E aqui estão as quantidades que foram vendidas e, né, isso depende da renda das pessoas, das preferências, foi os fundamentos de mercado que determinaram aqui. Como é que a gente calcula, então? Vamos estar aqui. Aqui repetiu aquela tabela que a gente já tinha, preços 2008, preços 2009 e as quantidades. Então, vamos calcular no ano base, 2008 vai ser nosso ano base, qual foi a despesa total em cada um dos itens. Então, 7 refrigerantes, ou 7 milhões, né? 7 refrigerantes a R$2, a despesa com refrigerantes foi 14, a despesa com sanduíche foram 6 sanduíches a R$3, 18, e a despesa da batata frita, 4 vezes 2, deu 8. Então, a despesa total com os itens da nossa cesta foi 40, e aqui está a despesa individual. Então, eu vou, em vez de trabalhar com isso, eu vou calcular, aqui eu vou achar o peso, né? Desses 40, o refrigerante 14 sobre 40 deu 35%, né? 0,35%. Desses 40, 18, né? 18 dividido por 40 deu 45%, e 20% da minha despesa total foi em batata frita. Então, 35 em refrigerante, 45 em sanduíche, 20 em batata frita, a soma dá 100%, então a despesa em lanche, os itens da minha cesta, é 100%, e aqui está a ponderação de cada um, o peso de cada um na minha cesta. E agora, o que eu vou fazer, vamos guardar essa ponderação, que depois a gente vai usar ela. Agora vamos calcular o aumento do preço de cada item, de 2008 para 2009. A gente viu que um aumentou, o outro caiu e o outro ficou igual. Então quanto que aumentou o preço de 2008 para 2009 do refrigerante? Ele passou de 2 para 2005. Então o cálculo está aqui. Eu simplesmente vou dividir 2005, desculpe, 2,5. Divide o preço final pelo preço inicial. Então ele aumentou 125%. O correto. O preço em 2009 é 125% do preço em 2008. O sanduíche caiu, então divide 2 por 3, vai dar, né, 66,7%. Se tá menos do que 100 é porque caiu, se está mais do que 100 é que aumentou, e se tiver 100 o preço era 4. Continuou 4, 4 divididos por 4, vezes 100 é 100. Então, aqui o preço ficou igual, o preço caiu e o preço aumentou. Então, aqui eu tenho a variação de preços de cada item individual. Lembra que o índice vai me dar a variação de preço da cesta. Então, de alguma forma, eu tenho que juntar esses índices individuais, essa variação individual dos preços, para chegar na variação média da cesta. Eu poderia simplesmente tirar a média disso aqui, né? Soma esses 3, divide por 3, me daria a variação média dos preços. E estaria correto isso, seria uma estimativa. Só que melhor do que isso, seria dizer o seguinte: vamos fazer uma média ponderada. Porque eu sei que quase metade da despesa é com sanduíche. Então, vamos dar mais peso à variação do preço do sanduíche e vamos dar menos peso à variação do preço da batata frita, que é só 20% da minha cesta de consumo, da minha despesa. Então, simplesmente, para tirar uma média ponderada, antes de tirar a média, multiplique cada um vezes o peso. Então, 125 vezes 0,35 dá 43,75. 66,7 vezes 45% dá 30. E 100 vezes 0,2 dá 20. E agora sim, você está vendo, a gente deu mais peso para onde estava a maior parte da despesa. Agora tira a média disso aqui. A média deu 93,7. Então, eu sempre vou comparar com 100. Né? Imagine se nenhum dos preços tivesse variado, teria dado 100. Mas aqui deu menos do que 100.
Então, eu sei que teve uma deflação, essa cesta reduziu de preço de 2008 para 2009. E qual que é a redução? É simplesmente faça 100 menos isso aqui. 100 menos 93,77. Na verdade, eu estou aqui reputando um pouco, porque aqui devia ser 6,23 e não 6,25. Só foi um cálculo errado, mas o consumidor tipo gastaria 6,23% menos para comprar a cesta, porque ela custaria só 93,7 em vez de 100. Então, é assim que calcula. Agora, pensa o IBGE fazendo isso, pensa a FGV fazendo isso com uma lista de sei lá, milhares de produtos. Eu não sei quantos produtos entram na cesta, mas talvez não milhares, né? Porque pensa quantos produtos diferentes uma família típica que ganha de 1 a 6 salários mínimos consome. Um bocado de produtos, a gente consome coisas bem diferentes. Eu não sei se chega a ser milhares, não, mas são bastante produtos. Certamente centenas. Então, mas faz esse mesmo cálculo, você vai ter que ter a POF para ter esses pesos aqui. Essas ponderações vão vir de alguma pesquisa que você tem, de alguma informação que você já tem sobre os hábitos de consumo da sua população-alvo, mas é fácil calcular. O difícil mesmo, imagino, é coletar essas centenas de variações de preços todo mês. E em vários lugares, né? Tem que calcular em várias. O mais representativo, o melhor. Em cidades grandes, cidades pequenas, todas as regiões, mesmo dentro da cidade, em bairros mais ricos, bairros mais pobres, tem que pegar toda a variação. Bom, essa parte que eu vou pular, porque daí tem uma diferença aqui no PASH, tudo isso aqui a gente vai pular, porque isso aqui não entra mais na disciplina. Esse semestre resolveram tirar. Achavam que tirava muitos cálculos e não era importante, não era uma coisa assim importante que alguém que faz um curso de introdução à economia teria que saber. Só ver uma coisa aqui. Tá. Deixa eu acertar essa tela. Ok. Bom, esses índices, o que eles refletem? Assim, a gente pode confiar completamente neles? Não, vocês viram que é uma média, né? Uma média, são dados coletados, tem dificuldades, tem custo grande de fazer, então tem várias limitações. Então, aqui estão algumas limitações importantes. A primeira é que, se algum preço sobe muito, por exemplo, a gasolina, guerra na Rússia e gasolina, acho que não subiu tanto ainda, porque já tinha subido antes, mas vai subir. Se o preço sobe muito, as pessoas mudam seus hábitos. As pessoas, se tem algum produto que eles consumiam, mas o preço subiu, eles mudam o hábito. Então, nenhuma família mantém realmente a mesma cesta ao longo do tempo. Que a gente estava pressupondo, né, que tinha uma cesta típica que uma família típica consome. Mas, além de não ter família típica, na verdade, então a gente tem que usar a média daquilo ali, mas também não tem a cesta típica, porque as pessoas estão corrigindo os seus hábitos de consumo. Então, claro que não é tanto, ninguém muda completamente seus hábitos de um mês para o outro, mas acontece. Então, como é que se pode fazer sobre isso? De vez em quando, você pode atualizar aquela cesta. E esses institutos fazem isso hoje em dia. Que nem eu falei, antigamente demoravam mais entre uma correção e outra, porque era muito difícil fazer, mas hoje em dia, com internet, fica mais fácil. A outra coisa que é parecida com isso, mas surgem novos hábitos e novos produtos. Então,
até pouco tempo atrás tinha coisas como máquina de tirar fotografia, todo mundo comprava máquina de tirar fotografia. O seu celular eliminou um bocado de outros produtos que existiam. Relógio, máquina de tirar fotografia, escaneador, tocador de música, tudo no seu celular. Então, esses produtos foram eliminados, muitos deles eram produtos ou serviços que estavam na cesta de consumos. Em algum momento ela tem que ser atualizada e tem que reajustar. E surgem novos produtos que não existiam. Por exemplo, máscaras, né? Máscaras é uma coisa que ninguém usava antes, era muito raro. Você via de vez em quando, geralmente pessoas da Ásia usando máscaras em aeroportos, e a gente achava esquisito, mas agora, com pandemia, certamente passou a ser um item da cesta de muitas famílias, da maioria das famílias, e talvez vai continuar sendo, né? Eu mesmo, por exemplo, acho que quando for viajar de avião, vou usar máscara mesmo depois da pandemia, porque só para evitar, não por causa de Covid necessariamente, mas outras coisas. Então, esses novos hábitos mudam. Então, a cesta pode estar desatualizada. Mas, de novo, como é que lida com isso? Atualizar mais frequentemente a POF. Não é fácil, mas esses institutos sabem fazer isso. Outro problema diferente aqui é que não tem, pode ter mudanças de qualidade. Então, pensa assim, tem alguns produtos que mudaram assustadoramente de qualidade rapidamente. Por exemplo, computadores era um caso. Agora já estabilizou, mas assim, na década de 90, na década de 2000, você comprava o mesmo computador pelo mesmo preço, né? Assim, um Dell, uma certa especificação, e era o mesmo preço, só que a qualidade era muito melhor. Automóveis melhoraram muito, e vários produtos tendem a melhorar de qualidade ao longo do tempo. Ou pode piorar, outros produtos podem piorar muito de qualidade. Só que quando se calculou o índice, diz assim, esse item está na lista aqui da cesta, a pessoa vai lá e mede, pergunta quanto está custando, quanto que custou no mês passado, e às vezes não é exatamente o mesmo bem. Então, o certo seria que fossem dois bens diferentes, né? Apesar de parecidos, e aí com preços diferentes. Então, essas são só coisas que é bom ter em mente quando você pensa no índice. Aí, uma coisa que vocês vão perceber, tem muitos índices de preço ao consumidor, mas também tem índices gerais de preço. Então, índice de preço ao consumidor, o INPC do IBGE, o IPCA do IBGE, é para tentar calcular a inflação que afeta o consumidor, a família consumidora. O índice geral de preço, como esse do IBGE ou IGP, é para pegar, ele para ser a economia como um todo, que inclui, então, ele contém dentro de si três outros índices. Ele inclui um índice de preço ao consumidor, que a FGV calcula, mas um índice que afeta mais a indústria, né, a indústria e as lojas negociando entre si, e um índice nacional de construção civil. Construção civil é uma parte muito importante da economia, gera muito emprego e muita atividade, então, e aí vamos juntar esses três índices, eles calculam os índices separados, às vezes a inflação na construção civil é bem mais alta do que nos preços ao consumidor, ou vice-versa, então, e aí eles põem essa ponderação, o IPCA, o IPC é 30%, o IPA 60% e o INCC 10%. E aí pode dar injustiças, né? Porque se eu aluguei meu apartamento para você usando o IGP e daí tem alguma coisa que acontece na construção civil ou lá na indústria que afeta a inflação, mas na verdade não afeta a mim, o índice que a gente está usando, né, a inflação que está lá na construção civil, eu vou ter que pagar mais aluguel porque a gente está usando esse índice. Então, índices têm consequências. Então, não é inócuo o índice que você optar por usar. E a gente viu no final da aula passada um outro índice que você pode usar,
é simplesmente usar o deflator do PIB. Então, o deflator do PIB é simplesmente dizer assim, você calcula o PIB nominal, lá você calcula o PIB com os preços que realmente se realizaram naquele ano, mas aí você pode querer dizer, calcular o PIB real a um ano base, com os preços de outro ano base, aí você calcula isso, e se você fizer isso, você tem o PIB nominal e o PIB real a um determinado ano base, e aí você pode quer dizer, bom, então eu quero saber quanto que foi. O PIB é como se fosse uma cesta de todos os bens da economia. Em vez de uma cesta de uma família típica de 1 a 6 salários mínimos, é todo mundo, tudo que foi produzido. Então, eu tenho o PIB nominal e tenho o PIB real, a um ano base, eu posso simplesmente dividir o nominal pelo real, como a gente viu na aula passada, e isso vai me dar a inflação do ano base até esse ano. É o mesmo cálculo, é tudo muito parecido, só que a cesta de bens são todos os bens da economia. E você acharia que, poxa, então vamos usar esse índice, são todos os bens da economia, o mais geral possível. Mas, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer índices mais específicos. Se eu estou na construção civil, vamos usar o índice da construção civil. Se é uma questão agrícola, né? Contrato agrícola, eu estou arrendando minha terra para você, ou alguma coisa assim, uma região agrícola lidando com atividades agrícolas, tem índices agrícolas, que inclui preço de terra, aluguel de terra, trator, gasolina, fertilizante, arame farpado, veterinários, esse tipo de coisa. Então, a gente não é comum usar o deflator do PIB. Comum é usar um índice calculado especificamente para aquela área. Bom, o Brasil tem, como vocês viram, tem uma multiplicidade de índices no Brasil. Em parte, a gente é muito bom em usar isso, as pessoas na rua sabem usar, porque qualquer coisa que você fez, você teve que usar. Você pegou empréstimos, você fez aluguéis, contrato de aluguel, contrato disso, contrato daquilo, e você lidou com isso, você teve que aprender. A população brasileira aprendeu na lá, por quê? Porque a gente tem uma herança inflacionária. Se a inflação é muito grande num país, é muito importante você reajustar. Mas você pega um país assim, pega um país desenvolvido, vai para a Noruega, onde a inflação é baixíssima e tem sido baixíssima nos últimos 40 anos, eu não sei se isso é verdade, mas suponho, nos últimos 40 anos, e a expectativa, portanto, que a inflação nos próximos 10 anos vai ser baixa também. Às vezes eu vou fazer um contrato com você de um aluguel, vou alugar um apartamento de você por 6 meses, nem vai se preocupar em botar ali no contrato uma cláusula de reajuste da inflação. É bem possível. A gente pode não fazer isso, o contrato entre nós dois a gente pode fazer isso. Porque a expectativa é que não vai ter inflação. Mas o Brasil não. No Brasil, mesmo quando a gente passa por um período sem inflação, mais ou menos comprido, de inflação baixa, a gente tem essa memória, tem essa herança, então já está enraizado de tomar muito cuidado nos contratos, de usar índices específicos, né? Então, porque tem consequências redistributivas. Esse jogo político aí que eu botei um jogo político assim, aquilo que eu falei, governos sempre vão querer argumentar que durante o mandato deles teve pouca inflação. A inflação tem muita influência na qualidade de vida das pessoas. A inflação é como se fosse um imposto que quem paga são os mais pobres. Então, todo presidente no Brasil, todo político no Brasil vai sempre querer argumentar que não teve inflação, que no mandato dele a inflação foi baixa, então ele pode tentar não manipular o índice assim diretamente lá na agência estatística, mas ele pode querer, por exemplo, logo antes da inflação da eleição, segurar o preço da gasolina, tirar o imposto da gasolina para o preço da gasolina ficar mais baixo, para a inflação ficar mais baixa e aquilo ter consequências eleitorais. Não deve fazer isso, isso é ruim, a população tem que ficar de olho para não ser enganada nesse tipo de coisa, mas é uma coisa que pode acontecer. Então,
índices têm esse tipo de coisa. Eu botei esse gráfico aqui, acho que eu já usei isso lá na primeira aula, e a gente vai ter aulas, nas próximas aulas, o próximo tema logo depois da prova vai ser isso aqui, economia monetária e inflação, e a gente vai ver isso aqui de novo, mas vale a pena dar uma olhada, essa aqui é a inflação brasileira, então, desde 45 até, não é até hoje, aqui até 2010 mais ou menos, mas ela ficou mais ou menos. Então, o que você vê? Você vê uma inflação. Se você olhar, você diz, uma inflação baixa aqui, mas isso aqui não é uma inflação baixa. Uma inflação, o ideal, de acordo com o Banco Central, tem metas de inflação, mas o ideal é uma inflação de mais ou menos 4,5% para o Brasil. Nos Estados Unidos, países ricos, a meta deles é 2,5%. Ninguém quer inflação zero também. Mais para frente a gente vai falar isso em outra aula, mas se quer uma inflação assim de entre 2 e 4 seria ideal. Mas olha aqui a história do Brasil. Uma inflação de, se isso aqui é 50, isso aqui é uns 25, inflação de 25, inflação de 30, 40, inflação de quase 100 aqui. Então isso aqui não é. Isso aqui é uma inflação muito alta, muito perversa, muito dura para com a população. Isso aqui cria sofrimento humano. Então, a história, a gente vai ver por que o Brasil é assim, quais são as consequências, mas isso aqui, então, é uma inflação muito alta, mas olha o que acontece aqui. Se isso aqui é alto, o que é isso aqui? Isso aqui é hiperinflação, né? Mesmo isso aqui já é hiperinflação, no 86 em diante. Aqui o plano cruzado artificialmente baixou a inflação, mas ela voltou com vingança, e repara que eu botei assim um espaçozinho aqui, é porque a minha escala, eu botei uma escala aqui que só vai até 400, porque se eu pusesse até o mais alto aqui, que é 2.800, o resto ia encolher e não ia dar para ver. Então, isso aqui é uma onda inflacionária de uns 10 anos, isso foi um período muito nefasto na vida brasileira, mas depois veio o Plano Real e conseguiu se controlar a inflação durante um bom período de tempo. Então, por isso, índice de preços, você tem que saber o que está acontecendo. Um jeito de pensar sobre isso é que preços são uma régua que você está medindo, né, o valor real das coisas. Quando tem inflação, é como se a sua régua estivesse crescendo ou encolhendo. Então, você vai medir, aí você quer comparar com a mensuração que você fez no ano anterior, mas sua régua mudou de tamanho, então você não pode comparar. Isso torna toda a vida econômica difícil. Os índices oficiais do IBGE, eu já falei tudo isso, é o INPC, o IPCA, o Copom, que é um conselho monetário que inclui o Banco Central, acho que o ministro da Fazenda, antes tinha o ministro do Planejamento, tem uma cúpula econômica do governo, se encontra e todo de vez em quando, acho que não é todo mês, mas cada 3 meses pelo menos, ou quando eles precisam encontrar, e eles determinam os juros que o governo paga. A gente vai ver juros mais para frente, mas aí eles usam essa informação do IPCA. Uma das metas que o Copom tem é manter a inflação baixa. Um dos principais jeitos de manter a inflação baixa é aumentar os juros. Porque se o governo aumenta os juros, um monte de gente que ia gastar seu dinheiro comprando coisas, resolve, eu vou aplicar isso em títulos do governo, porque o juros está bom, eu vou ganhar dinheiro emprestando para o governo. E aí, com esse dinheiro saindo de circulação, a demanda está reduzida e os preços não sobem tanto. Então, é um freio que o governo tem, que o Copom tem, os juros para segurar a inflação. Então, o IPCA é muito importante que o governo olhe aquele IPCA. Isso, o IPCA está subindo muito rápido, ele vai pisar no freio. E isso é bom que controla a inflação, mas é ruim que reduz a atividade econômica do governo. Gera desemprego, gera falências, gera menos consumo. Aqui está uma informação interessante, eu não sei se isso ainda é verdade, que o IPCA, eles calculam, eles pegam os dados
em 11 regiões metropolitanas. Eu achei estranho quando eu vi isso, porque isso quer dizer que tem lugares que não estão sendo representados. Você vai pegar 11, vai pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Recife, mas por que não pegar em mais cidades? Eu acho que é porque é caro, porque é difícil, mas aquilo que eu falei, eu acho que talvez hoje em dia, com a facilidade da internet, seja possível aumentar a representatividade da onde que eles estão pegando a variação de preço. Aqui está só para ter uma ideia, aqui está a diferença entre NPC e IPCA. Não está com os anos aqui. Ah, não, esse aqui é só, esse é bom, tinha que ter o ano, mas isso aqui é, eu mencionei isso lá no começo, a cesta de bens, a ponderação. Então, lembra, isso aqui é famílias bem pobres, e aqui 90% das famílias do Brasil. Então, você vê que quem é mais pobre tem uma parcela muito maior do seu orçamento indo só para alimentação, 30% alimentação, enquanto que alguém que tem uma renda maior, ele gasta mais, provavelmente, em alimentação, mas a fatia do orçamento total é menor, é só 22%. Habitação, etc. E aqui muda, né? Educação, por exemplo, quem é mais pobre, uma 6 salários mínimos, nesse ano aqui, estava gastando 3% em média de educação do seu orçamento, enquanto que quem é mais rico gastava mais do que o dobro disso, em termos percentuais. Então, isso é só para ter uma ideia das diferentes cestas. Qual que você vai usar, então? INPC e IPCA? Não, depende do qual é a atividade que você está querendo usar o índice lá para fazer algum contrato. Eu não vou ler isso aqui é só mostrar a variedade de índices e todos muito parecidos, diferenças também entre eles. Aqui ó, são 1, 2, 3, 4, 5 índices diferentes, mais o defator do PIB, e você vê como eles podem ser diferentes. Todos estão medindo a inflação em fevereiro, de janeiro para fevereiro. E eles chegam em resultados diferentes, às vezes radicalmente diferentes, né? O do Diese aqui, índice de custo de vida do Diese, está bem menor do que o IPCA. E aqui para o ano inteiro, isso aqui é um mês, aqui o ano inteiro, você vê, já no ano inteiro não tem tanta diferença, mas tem alguma diferença. Você passar de 5,9 para 6,5, num contrato de milhões de reais, faria diferença usar um em vez do outro. Aquele negócio do jogo político. O Diese é um instituto de estatística sindical, dos sindicatos. E ele geralmente, quando não era governo PT, ele sempre defende o trabalhador, o sindicato. Então, eles estão sempre argumentando que a inflação está bem alta. A inflação está alta, portanto, é preciso reajustar os salários mais fortemente. Estão defendendo a base deles. Mas em 2009 é governo Lula, né? Governo PT. Então, aí o Diese, naturalmente, apoia o governo e ele está argumentando que a inflação foi mais baixa do que o medido pelos outros institutos que não têm ligação. Aquele jogo político que eu falei. Então, qual índice usar, sempre tem essas questões. Tá. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá online, só para que a gente acabar hoje. Deixa eu ver. Tá, já vamos acabar. Vamos lá online. A gente já viu como é que faz o cálculo e tudo, mas vamos fazer uma coisa assim hipotética. Deixa eu ir aqui online. Deixa eu vir aqui. A gente pode estar assim, ó, calculadora
IPCA. Aqui o Banco Central tem calculadora do cidadão. Então, suponha que eu emprestei para você em um mês, vamos escolher a data, eu emprestei R$30 mil para você. E eu emprestei para você isso no (2020), um mês qualquer, deixa eu botar aqui setembro. Ok. Peraí. Setembro 2020. Tá, deixa eu botar direto aqui, como está aqui. Setembro 2020. E eu quero pegar aqui, eu já me pagar hoje, digamos, 3/20/22. Então, são uns 2 anos, né? Quase 2 anos, 1 ano e meio. E eu quero saber qual que foi a inflação nesse período. Você vai ter que me dar os 3 mil. Quanto que você tem que me pagar? Suponha que eu faça aquele negócio, eu não vou cobrar juros de você. Você vai só me devolver os 30 mil corrigidos pela inflação. Aí a pergunta seria, mas peraí, mas qual o índice que vamos usar? A gente pode usar o IGPM do FGV, vamos usar o IPCA. Então, põe IPCA, esse é o índice, ou seja lá o que a gente acordou no nosso contrato de empréstimo. Então, eu tenho o índice, tenho os períodos, e aí eu ponho... tá, eu peguei o índice errado. Então, IPCA, tá, era aquele era um IPCA antigo. Um IPCA... Tá. Vamos fazer com IGP, então. Vamos fazer com IGP. O IGPM. O que está acontecendo aqui? Alguém consegue ver o que eu estou fazendo errado? Correção. Data inicial, 9/20/20, data final. Talvez... Deixa eu botar 2/20/22. Talvez ele não tenha o índice ainda. Tá, desculpa, porque eu botei a data de março de 2022, mas março não acabou ainda. Então, ele não sabe a inflação de março. Esse que foi o problema. Então, tá. Eu podia ter usado qualquer outro dos índices se eu pusesse uma data correta. Então, tá aqui, os 30 mil reais quando eu emprestei para você setembro de 2020, quase uns 2 anos atrás, hoje valeria R$41.146. Então, você vai ter que me dar R$41.146,04, e com esse dinheiro, eu poderia comprar as mesmas coisas que lá em setembro de 2020 eu comprava com 30 mil reais. Então, isso foi só inflação, não tem juros nenhum aí em cima disso. E aí, se a gente quiser combinar os juros, vamos dizer assim,
E vamos pegar 10% durante o período inteiro. Então, você me dá mais 3 mil de juros. Dá 3 mil, então, seria R$44.146. Seja lá o que a gente acordou. O ponto que eu estou querendo mostrar é aqui que é assim que você faria na prática esse tipo de cálculo, é fácil de fazer, no próprio site do Banco Central, mas tem vários outros. Isso pode usar vários índices. Vamos só para mostrar aquela coisa que tem consequência, deixa eu acertar, fazer a mesma coisa com outro índice para ver se daria muito diferente. 0,2, 2022 é o que eu tinha. Vamos pegar o índice, em vez de IGP, vamos pegar o INPC. Tá, esse aqui não tem porque é de 79, IPCA. Estou fazendo errado aqui. Tá. Deixa eu ver se esse aqui. Índice não disponível para fevereiro 2022. Então, não saiu o IPCA. Lembra que o IPCA, aquela data de divulgação que eu mostrei para vocês, é do dia 10, de um mês ao dia 11 do outro, certo? Então, talvez não tenha saído ainda. Vamos botar janeiro aqui. Esse é um problema aqui as datas de divulgação são diferentes, então. Fazer essas coisas ao vivo nunca dá certo, né? Tá, janeiro aí vai dar certo, IPCA. Calculando. Bom, aí deu. E olha só, deu muito menos. Claro que tem um mês a menos aqui, mas o outro deu 41 mil, aqui deu 34 mil. Então, a gente tendo usado o IGP, o reajuste teria sido bem maior. A inflação medida pelo IGP, inclusive tem olha só, 14% foi a inflação medida pelo IPCA. E vamos ver, deixa eu voltar lá para ver a medida pelo IGP. Aqui. Dois. IGP. R$37. Então, usando o IGP nesse período deu 37, se tivesse usado o IPCA, teria dado 14, teria dado menos da metade. Então, seria muito importante o índice que você escolher, eles medem coisas diferentes, e pode ser, em outras épocas, pode dar o contrário, o IPCA pode dar uma inflação maior do que o IGP, depende do que o índice está medindo. Então, quando você vai fazer um contrato desse, por exemplo, alugar um apartamento, às vezes você não liga para aquilo, tem um índice aqui que vai ajustar para a inflação. Olhando isso aqui, você provavelmente iria querer o IPCA. Mas o cara que está alugando para você provavelmente vai dizer, não, a gente usa o IGP. O IGP capta outro tipo de inflação que cresce mais e, em todo caso, é bom se informar. É bom se informar quando for fazer isso. Ok, então vou parar aqui. Alguma pergunta sobre índices de preço? Então tá, então quarta-feira eu vou voltar, eu vou fazer só uma revisão, eu vou fazer uma revisão assim, relativamente, num passo rápido, não vou entrar em detalhes de nada, mas eu vou mostrar coisas que eu acho que você poderia estudar, que valeria a pena estudar para a prova. Os temas que eu acho que são mais importantes, ajuda a recapitular, mas fiquem atentos com a monitora, com os monitores sobre aulas, os aulões que eles dão simulados, acho que já deram um. A pergunta da Gabriela aí, a gente acabou agora a matéria da prova. Inclusive, na verdade,
a próxima aula já era para começar dando economia monetária, que é o tema para a segunda prova. Então, o que vai cair na prova é o que a gente viu até agora. É esse tema. E isso, eu vou fazer a revisão em cima disso. Então, tá bom. Então, até quarta-feira.